A gente tem essa ideia, né? E está levando avante essa ideia de compartilhar com vocês os temas que a gente acha interessantes e também nós estamos muito abertas à sugestão de vocês, né? Deem suas sugestões, o feedback. Para a gente isso é muito legal, muito importante. É muito bom a gente saber que vocês estão achando, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se vocês estão aproveitando e levando isso para a vida de vocês. Claudinha, boa noite. Né, Valéria? É isso, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Valéria, sou professora de yoga, de Kundalini Yoga, e sou terapeuta também. E esse projeto da Kênia e meu é um projeto antigo e que agora, na pandemia, ele pôde ganhar um alicerce, né? E aí a gente começou a levantar esse projeto e várias pessoas, né, têm falado com a gente, assim, do tanto que tem sido importante essas pequenas sementinhas, né, que a gente está conseguindo durante, a cada 15 dias, falar um pouco, trocar as ideias, trocar as nossas experiências. Algumas pessoas têm dado esse retorno, que o quanto tem sido importante. Eu acho que isso é bem bacana, essa troca nossa, né, de poder trazer um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento e trocar com o grupo, né? Acho que isso tem sido, para mim, tem sido para nós, né? Que acho que posso falar para nós, uma honra e uma Sim. alegria poder estar aqui todas nas quartas de 15 em 15 dias. E futuramente, quem sabe, né? Na próxima semana, na outra semana, a gente já tem a ideia de vir com outros convidados. Ora, a Sim, Kênia vai coordenar esse convidado, ora eu, e a gente juntas trazendo esse processo que a gente acredita que é de grande valia para nós como seres humanos e seres que acreditam na transformação diária nossa e de todo mundo. E semana que vem a gente tem um super convidado, tá? É muito especial esse convidado. E nós vamos fazer a live na quinta-feira. Então estejam apostos aí, porque vai ser um sucesso. Olha só, teve uma pessoa aqui, olha, Kenny, que acabou de falar que seria muito interessante uma live sobre saúde mental e transição planetária. Ótimo, E Aline, isso mesmo. nós Pois vamos é, quem anotar sabe ele não isso. vai falar sobre isso, porque eu acho que ele é um especialista nisso. Essa pessoa que vai falar semana que vem, ele é especialista nessa história de energias Transição. planetárias, enfim, é, transições e coisas, né, do universo sutil e, enfim, vai trazer para a gente essas. Ficou boa essa sugestão, Aline, vamos acatar. Ô, pessoal, eu estou querendo tirar esses inscritos aqui para aparecer o rosto da Kenny, que afinal é um rosto muito bonito para ficar atrás dos inscritos, mas eu não sei fazer isso. Alguém sabe me ensinar? Eu pensei em perguntar os professores, né, que estão acostumados aqui no Centro de Yoga a mexer com isso, mas eu acabei que eu não perguntei. Se alguém souber onde que aperta para apagar, depois a gente volta com as mensagens. Porque aí a Kênia... Também se chegar um tiquinho para cá, acho que você aparece mais, Kênia. Deixa eu ver. Vem para Deixa eu cá. ver. Isso. Porque você está Assim? bem... Isso. Melhorou, Aí. Valéria? Melhorou. É porque você estava atrás das escritas, né? Aí não vale, não. Entendi. Aí. Ótimo. Muito bem. Então, Tem hora que vamos o lá? espírito parece um lá, tem hora que eu do outro. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aos hábitos. Vamos. A dor dos hábitos. Aí, eu vou começar com uma provocação, né, Kênia? Claro. Então, a história é, né, gente, para a gente refletir um pouquinho. Todo hábito causa dores? Então, se sim, por que a gente continua naquele hábito? E a outra pergunta é, por que é tão desafiante a gente sair de um hábito? Por que é tão doloroso a gente sair de um hábito? Né? E aí a gente pode já trazer essas perguntas, essas provocações, cada um já deve ter pensado um pouco sobre isso. A história
é o seguinte: nem todo hábito causa dores, porque nós, humanos, somos feitos a partir, né, de vários hábitos. Então, a nossa mente, ela traz vários, ela aprende vários hábitos desde o útero até hoje. E o mais importante, que nós temos vários formadores de hábitos em nós, enquanto a gente é criança, né? É feto, a criança e adolescente, que é onde os hábitos são implantados na gente. Nós temos os pais, os professores, os padres, as propagandas, os parceiros que a gente tinha naquela época. E aí, o que vai acontecendo com a nossa mente? A nossa mente, ela vai escutando, vai vendo, vai observando e vai entendendo que aquilo é uma coisa para si. E aí a gente passa uma vida inteira, né? A gente escolhe a profissão, às vezes, a partir daquele olhar do pai, da mãe. A gente escolhe os parceiros, as parceiras, a partir daquele olhar do pai, da mãe, de hábitos e de falas, né? Que a gente ouviu e viu desde muito cedo. Então, aí vai a resposta, né? Por que que às vezes é tão difícil, tão doloroso sair de um hábito? O que que um hábito, quando a gente está lá na barriga da mãe, escuta e vê e sente, ele entra, né, na nossa psique, na nossa mente e permanece praticamente, se a gente não entrar para uma história de se autoconhecer, se questionar, sentir se realmente aquilo me faz feliz, ele permanece a vida inteira. Então, tem um livro, né, que eu estou até lendo, a gente indicou um, e tem esse aqui que eu estou lendo, que eu estou achando ele bem bacana, chama Hábitos Atômicos. Ele tem uma coisa que ele fala o seguinte: os nossos hábitos são como átomos nas nossas vidas. Cada um deles é uma unidade que pode ser, ele é fundamental para contribuir para o nosso ser como um todo. Então, se eu cultivo o meu hábito bom, aquilo me torna uma pessoa melhor. Se eu cultivo um hábito que para mim já não faz o menor sentido, mas eu também não saio dele, ele também contribui para a minha formação, para a minha pessoa. Então, a grande história que a gente entende é hoje eu olhar para mim e perceber o que em mim é meu de verdade, o que em mim é da minha mãe, o que em mim é do meu pai, o que em mim é daquelas professoras que eu tive lá no primário, daquela sociedade que eu vivi na época que eu era criança, daqueles, né, no caso, né, dos padres, dos amigos. O que é meu de verdade? Então, acho que esse momento, quando a gente olha para os nossos hábitos, e alguns hábitos você olha e você fala, nossa, mas eu estou repetindo uma coisa que não tem o menor sentido para mim mais. Por que eu fico repetindo? Para que eu estou repetindo? E aí, quando você entra para um processo de autoconhecimento, que pode ser de onde é que você quer escolher, pode ser através da yoga, pode ser através da terapia, pode ser através de vários processos que você pode escolher na sua vida, você começa a se ressignificar, a reavaliar e dar sentido, assim, puxa vida, eu quero me reprogramar, eu não quero me manter com aquele hábito velho. Então, dentro do yoga, a gente fala uma coisa que é bem interessante, para mim fez muito sentido quando eu comecei. A gente fala o seguinte, que quando a gente começa a repetir os hábitos, né, os conceitos, os preconceitos, as crenças que são dos meus pais, dos meus avós, das pessoas que me educaram, eu posso construir na minha vida uma coisa que é muito comum, falava-se, né? Hoje a gente não fala muito isso, mas era muito comum falar, você constrói uma sina, que é a repetição de padrões. Quando eu olho para alguns hábitos e me dou conta de que aquilo para mim já não me faz mais feliz, já não tem mais sentido, eu posso começar a construir e reconstruir, que são os nossos destinos. A gente acredita que cada
fase da nossa vida, cada época da nossa vida, a gente pode abandonar alguns padrões, alguns hábitos e reconstruir. E isso faz um caminho realmente que tem sentido para nós, um destino. O destino é algo construído, segundo o que a gente entende. E esse destino, ele pode ser direcionado a partir do momento que eu me reconheço. Eu olho para mim e falo assim, nossa, e daí? Como é que eu vou fazer com isso agora? Então, a Kênia vai falar um pouco sobre isso e a gente, depois, no final, vai fazer um pouquinho de uma meditação que vai trazer a gente lá para dentro para poder refletir sobre isso. E, é claro, a gente vai dar uma pequena dica, que eu acho que a gente comentando, né, falando sobre isso, a gente entendeu que ela não é pequena, não. Ela é grande e ela é simples. De como é que você pode começar a reinventar, a reprogramar e reiniciar a partir daquele hábito novo na sua vida. A partir do momento que você olha para a sua vida e fala, ok, esse hábito para mim, não quero mais, não dou conta dele mais. Eu não estou feliz mais com esse hábito. Né? E é claro, né, gente? A gente lembrando que todos esses professores que passaram nas nossas vidas, os pais, os amigos, todos, né? Todos eles merecem a nossa honra. Se o hábito para aquela época valeu a pena, era bom para aquelas pessoas, maravilha, tudo certo, vamos honrar isso aí. Mas hoje isso vale para mim? Isso vale a pena? Eu quero continuar com esse padrão? Eu quero continuar com aquele hábito que fazia o maior sentido para mim na minha infância e para os meus pais, para os meus avós naquela época? Eu quero isso para mim? Então, a gente não tem que brigar com ninguém. É só olhar para a gente e compreender o quanto que faz sentido manter-se num hábito ou o quanto que faz sentido sair do hábito. Porque a gente sabe que manter no hábito tem uma dor. Sair do hábito também é doloroso. Né? Manter-se no hábito, você gasta uma energia para poder ficar ali controlando, se mantendo. Sair do hábito também é outra energia, mas que é a mesma para você, para a sua mudança. Então, tem algumas coisas aí para a gente pensar, para a gente refletir e começar a compreender o que é interessante, o que eu quero para mim, o que eu posso fazer a partir de já. Acho que é isso, Kênia. Tem mais algumas coisas, mas acho que vai ser bacana a sua parte agora. O que você acha? Você estava falando aí sobre essa história, né, da sina, e eu fiquei pensando, ei, Tetê, eu gosto eu gosto de ver as pessoas que estão entrando. Aí, a Aline está mandando, para desativar os comentários, é só toque sobre o ícone dos 3 pontinhos. Dentro da caixa, pronto. Toquei. Então ninguém mais poderá comentar. Mas depois a gente pode voltar, né? Com certeza. Depois você desativa. Depois a gente volta, olha gente. Então, olha só, você estava falando sobre essa história da sina, né? E eu me lembrei de uma frase muito interessante que eu escutei muito na minha infância, que é o tal de pau que nasce torto, morre torto. Uhum. E aí eu estava refletindo sobre isso que a gente ia falar, porque é tão desafiador mudar um hábito e tão simples para o cérebro criar um hábito. Que tem uma frase aqui de um escritor britânico, né, do século XVII, chamado Samuel Johnson. Ele fala que as correntes do hábito são fracas demais para serem sentidas, até que sejam fortes demais para serem quebradas. Uhum. Eu achei isso sensacional, porque é exatamente a questão da dor, né? Uhum. O cérebro utiliza a formação dos hábitos, né? O desenvolvimento, a construção para economia de energia.
nossa e dele próprio. Os hábitos são os condutores internos do cérebro, ou seja, é através dos hábitos que a gente sabe funcionar e criar uma automação, uma automaticidade na nossa maneira de agir, na nossa maneira de funcionar no mundo, para que a nossa vida, em muitos aspectos, entre no piloto automático. Isso é uma qualidade, uma característica do cérebro. Então, ele poupa energia para nós e para ele próprio. E as funções que a gente tem que desempenhar, se você faz isso repetidamente, você desenvolve aquele comportamento. E muitas vezes esse comportamento ele não é interessante para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso relacionamento. Né? E ele já está lá, nessa memória, nessa conexão. Então, uma outra coisa muito interessante que um outro escritor falou sobre o cérebro, que chama-se David Eagleman. Ele escreve num livro chamado O Incógnito. Que os cérebros estão no negócio de coletar informações e direcionar o comportamento apropriado, e não importa se a consciência está envolvida nesse processo ou na tomada de decisão. E na maioria das vezes não está. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para romper com um hábito que está identificado como nocivo, né? Porque a gente quer se livrar, a gente sabe que determinados são nocivos, determinados hábitos são nocivos. Como o hábito de usar o celular, o hábito de comer açúcar de forma indiscriminada, o hábito de fumar, o hábito de beber álcool em excesso, o hábito de reclamar. Valéria, você falou tudo. O hábito de reclamar, eu hoje estava pensando o dia inteiro sobre isso. Como isso é um hábito. E a gente faz uma conexão e isso é coletivo. Todo mundo o tempo todo reclama. Sim. Você romper o hábito da reclamação é uma das coisas mais interessantes e desafiantes que existem. Você tem que ter uma técnica toda especial, que mesmo que você não fale, você continua reclamando, né? Mentalmente, né? Mentalmente você os fica hábitos nocivos, naquela reclamação. Nós sabemos que aquilo tem que ser rompido, né? E aquilo é compulsoriamente adquirido e você, um dado momento, fala, não, eu vou romper com isso. Então, eu tenho que romper com aquelas conexões? Não, eu tenho que criar novas conexões. Sim. Então, se eu administro uma nova maneira de funcionar sobre aquele aspecto da minha vida que é um hábito, eu preciso trazer para a consciência, porque normalmente a formação do hábito não envolve a consciência, envolve o jeito de funcionar, né? Aleatoriamente, de acordo com o que você aprendeu, o que você escutou, isso, tudo que a Valéria falou, aquilo que você viu. Então, olha, isso, querendo ou não, é o único jeito que eu aprendi a fazer. Então, eu continuo fazendo, às vezes sem questionamento algum. Então, quando isso começa a prejudicar a minha saúde, os meus relacionamentos, eu começo a questionar. Como é que eu vou ficar se eu estou com o hábito de beber todo dia, beber álcool, né? Se eu não tenho o hábito de beber água, se eu não tenho o hábito de dormir cedo ou de dormir bem. Enfim, tudo que a gente funciona, pessoal, todos os nossos comportamentos são hábitos. E é interessante então, isso, né, Kelly? Uma premissa muito importante, sim. É interessante isso, só voltando um pouquinho da história do reclamar, quando a gente pensa na frequência energética do nosso corpo, a reclamação, ela puxa você para baixo. Ela te deixa uma pessoa com esse campo eletromagnético, né, que a gente chama de aura, ele deixa você coladinho, essa frequência coladinho em você, e você é exposto. Quando você inverte, né, você coloca o hábito, ao invés de reclamar, começar a agradecer, você amplia. Então, a gratidão é uma forma de proteção para a gente. Então, e você pode substituir a reclamação pelo agradecimento. Isso é uma gratidão. estratégia, É uma estratégia de futuro do hábito.
Porque toda vez, gente, existe um negócio no cérebro chamado neuroplasticidade, que é aquela capacidade de adaptação constante que o nosso cérebro tem, não é? E toda vez que você age da mesma maneira, você cria um padrão neuronal específico. E que toda vez que você repete, você reforça esse padrão. Uhum. Então, alguns cientistas, alguns pesquisadores falam que para você romper um hábito, né, criar um hábito novo, você precisa de 21 dias. Outros falam que são 66 dias. Outros pesquisadores e alguns trabalhos de psicologia trazem que, ainda que as pessoas estejam imbuídas daquela motivação de trocar um hábito ou substituir um hábito bom por um hábito ruim, 54% dessas pessoas não conseguem que esse hábito se perpetue por mais de 6 meses. Então, na prática, mesmo que a pessoa tenha consciência, mesmo que a pessoa saiba que ela precisa mudar, que ela esteja sofrendo com aquele mau hábito, ainda assim é muito complicado romper com esse hábito. Por que será? Que Dentro do Kundalini Yoga, dolorido. a gente fala que para você quebrar um hábito, você precisa, né? No nosso caso, o que a gente ensina é fazer 40 dias de meditação, onde você vai reverter. 40 dias você consegue limpar o hábito. E só com 90 dias que você consegue implantar um novo hábito. Então, é aquilo, né? Você sai de um hábito e para você implantar outro, a meditação é um passo para você fazer esse trânsito, essa mudança. Os neurocientistas falam que saber fazer não é o problema. O problema é se comprometer com o fazer. Sim. Né? Então, isso que você está falando, de se comprometer a uma prática, né? De meditação, uma prática que qualquer que seja, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, ou então durante aquele tempo, isso é uma questão de compromisso. E o compromisso, ele pode ser feito de várias maneiras. Né? Algumas pessoas sugerem que você faça um compromisso público como estratégia. Né? E utilize uma boa motivação e é um propósito. Então, um exemplo, né? Eu quero parar de, enfim, comer doce. Ingerir açúcar é um hábito e vira um vício. Então, gente, hábito é uma coisa, vício é outra. Então, fumar é um hábito, mas se torna também um vício. Por quê? Existe uma dependência química. Então, muitas das nossas células ficam dependentes daquela droga que você está ingerindo. E tem um ganho, uma estimulação, um relaxamento, enfim. Tem uma sensação que é prazerosa naquele hábito. Então, aquilo é perpetuado. Mas isso, por exemplo, o vício do álcool destrói os neurônios. O vício do açúcar, porque o álcool ele acaba virando açúcar no nosso corpo, ele diminui os fatores que fazem com que os neurônios sejam mantidos ou replicados. Então, os fatores neurotróficos, que são aqueles envolvidos na reconstrução do tecido cerebral, quando há necessidade, eles ficam diminuídos com o hábito de comer açúcar. Né? Então, muitas vezes nós temos que dessensibilizar daquela substância. Então, além de atuar no hábito, que é o jeito de funcionar, de fazer, de tomar aquela medida todo dia, de acender aquele cigarro, de beber aquela bebida alcoólica, o vinho que seja, o uísque, enfim, qualquer que seja, aquilo traz uma recompensa e você acaba buscando mais. Além disso, você tem
a abstinência, né? O corpo se acostuma, as células se acostumam e que buscam cada vez mais, buscam aquela recompensa. Então, os neurocientistas falam também sobre essa história da recompensa. Para a gente criar uma boa estratégia, ela também tem que ser recompensada. Então, uma das estratégias que eles sugerem é criar-se uma recompensa depois de fazer uma rotina, aquela que você se propôs. Então, recompensa pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, enfim, se dar um presente, se dar conversar com alguém que você gosta, enfim, agora eu vou relaxar, vou tomar essa medida, essa atitude aqui, porque eu ganhei 5 estrelinhas na minha rotina de trocar esse hábito. Né? Então, é uma das estratégias. Então, nós temos que, primeiro, ter uma boa motivação. A motivação é aquele propósito. Então, se eu parar com isso, o que eu vou ganhar? Em que salto que a minha vida vai dar? Né? Quais são os benefícios para a minha saúde? Isso tem que estar muito claro, isso tem que estar desenhado. Né? E para eu atingir isso, eu tenho que atingir em quanto tempo? Qual que é a minha meta? Qual que é a minha, enfim, o meu tempo, o tempo que eu vou gastar para que isso se organize na minha rotina. Abrir espaço na minha rotina para ter rotinas, boas rotinas, né, Valéria? Sim. E tem uma coisa que é interessante da gente pensar, né, Kênia, que esses hábitos, essas rotinas, esses ritmos, quando eles são quebrados, são pequenas, vamos falar, são pequenas mortes que a gente passa, porque não é fácil você sair de um hábito e pular para o outro. Mas é uma guerra vencida, vamos falar assim, eu comigo mesmo. Quando eu vou lá e falo assim, nossa, puxa vida, eu consegui quebrar essa história em mim. Eu lembro da minha adolescência que meu pai fumava quando eu era criança até a adolescência. E eu ficava morrendo de medo dele morrer. E aí eu ficava no pé dele todo dia. Nossa, pai, mas não é possível, você vai morrer. E o cigarro, e o cigarro, e o cigarro. E ele fumava assim, tum, 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 um atrás do outro. E daí teve um dia que eu acho que ele encheu o saco, né? Porque imagina uma pessoa pegando um pé assim, igual eu. E aí ele falou assim... Aí ele conta isso até hoje. Tem tantos anos que ele já parou. Que todo dia ele levanta e fala assim, só por hoje eu não vou fumar. Só por hoje eu não vou fumar. E isso foi criando. Ele olhava para o cigarro, dava todas aquelas... a quebra do hábito, né? Raiva, medo, culpa, toda a neuroquímica dele que estava prontinha já para receber a nicotina, não recebia, então dava um revertério total no corpo dele. E aí ele ficava falando para ele o dia inteiro, só por hoje eu não vou fumar, só por hoje eu não vou fumar. E aí hoje, até hoje, graças a Deus, ele conseguiu vencer essa história, né, de não fumar. Mas ninguém ensinou isso para ele. Que o mais importante de tudo é o que eu falo muito com meus alunos. Não adianta eu te oferecer uma meditação que vai te ajudar. Se você não toma uma decisão, né? Decidir, decisão é uma cisão naquilo que você está fazendo, é um corte. Então, quem ensinou para o meu pai isso há tantos anos atrás? Ninguém. Ele pegou de não sei aonde e decidiu que ele não ia deixar esse hábito tomar mais conta dele. E ele fala que ele não queria ser para os filhos, nós somos 3 filhos, esse exemplo. Então, ele tomou o propósito, olha que bacana, internamente, né, um senhor, né, vamos falar bem simples, internamente ele decidiu, eu não quero ser esse exemplo de pai. Então, esse foi o propósito maior. E o mantra dele era, só por hoje eu não vou fumar. Só por hoje eu não vou fumar. E daí ele conseguiu. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, é bem importante da gente pensar o seguinte, a decisão ela é muito particular e muito interna. Você pode pegar vários métodos para te ajudar. Ele usou isso. Você pode pegar uma meditação, você pode pegar, sei lá, tomar um suco, se dar um presente. Isso que a Kênia falou, né? Que é
trazer uma forma de ganho. Mas isso é uma decisão muito particular, muito profunda de cada um de nós. E a gente aqui, né, é só assim, seres, né, que estamos aqui para apoiar. Mas a partir do momento que você decidiu, tudo vem ao seu favor para te apoiar. Tudo. Pessoas, palavras, livros. É necessário que a pessoa, que você, para adotar um novo comportamento, todas os esforços devem estar envolvidos. Então, é preciso alertar o cérebro pensante, que é o córtex pré-frontal, né? E inserir um esforço consciente, a intenção e o pensamento no processo. Então, é juntar a intenção, lembrar do propósito, né? O ganho lá na frente, e o pensamento consciente no processo. Porque lá atrás já falaram, a consciência ela não entra na tomada de decisão na hora de formar um hábito. Então, quando nós trazemos isso para a consciência, para o objetivo, né, com o propósito definido e traçamos uma meta com uma estratégia, nós cercamos e colocamos essa dinâmica muito mais facilmente, porque o ato repetido cada vez vai exigir menos esforço e vai cumprir a função, né, e o propósito do cérebro, que é de poupar energia. Então, quanto mais se faz, menos esforço se faz também, né? Então, pau que nasce torto, gente, não precisa morrer torto. Morrer torto. Isso a gente de forma alguma. Né? Nossa, independente da idade. Então, a gente acreditava há muito pouco tempo atrás que o cérebro maduro, ele começava a se deteriorar com muita facilidade. Então, o cérebro ficaria maduro com 25 anos, 30 anos. Hoje, a gente sabe que o cérebro maduro é depois dos 50. Aquela máxima, né? Primeiros anos de infância são muito... Os primeiros 50 anos de infância são muito difíceis. Então, nós vamos atingir a maturidade, não o declínio cerebral. E essa neuroplasticidade, nós temos essa propriedade do cérebro, ela permite e nos ajuda a romper com os hábitos, os maus hábitos, e construir bons. Porque os bons hábitos são um jeito de funcionar que vão nos dar prazer, saúde, felicidade, né? Aceitação, resolução dos nossos problemas, da nossa vida, enfim, resistência. Então, existe um livro que eu não vou me lembrar o nome, mas que eu li da autora, muito interessante. Essa pessoa, ela é uma mulher, ela é jornalista e ela é consultora de científica do New York Times. Então, ela escreveu um livro chamado O Melhor Cérebro da Sua Vida. Exatamente o cérebro maduro. Então, muitas pessoas falam, isso aí eu não mudo mais. Já está tão impresso na minha vida que eu não consigo mudar. Isso não é verdade, né? Isso é uma questão, é outro hábito, né? Essa é uma crença naquilo que está e que não é possível. Eu posso construir na minha vida tudo o que eu quiser, desde que eu me coloque, né, com essa intenção e coloque todos os meus esforços e pensamento consciente nesse propósito. Então, não precisa não precisa ser jovem. As pessoas que passaram dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, dos 80, enfim, cada idade, cada fase, em cada uma delas existe essa neuroplasticidade cerebral. E à medida que o tempo passa, isso fica mais interessante, porque a gente está mais consciente. Então, a gente pode usar essa faculdade mental, né, cerebral, de uma forma muito mais confortável. Nós não precisamos ficar brigando com isso. Né? É entender que
Isso é um comportamento, eu administrei isso na minha vida e eu resolvo, como a Valéria falou, eu decido que eu não vou ser esse exemplo, que eu não vou cumprir essa sina familiar, que eu não vou ficar reclamando o dia inteiro, porque toda vez que eu reclamo, eu estou no papel de vítima, eu não gosto dessa palavra vítima. Todo mundo que reclama está na vítima, ou não, Sim, com né? Se certeza. coloca no lugar. Então, assim, quando a gente fala assim, você está no papel de vítima, a pessoa já assusta, fala, uai, isso eu não quero para mim, né? Então, eu vou parar de reclamar, vou começar a solicitar, a achar uma solução, né? Tô com muito calor, mas é o dia inteiro falando do calor, calor, ai, calor, ai, calor. Isso reforça, né? O estado de desconforto constante que aquilo produz. Então, vamos atrás de um ventilador, vamos tomar um banho gelado, vamos, não é? Buscar uma solução para o calor, tomar uma água bem fresca, enfim, vamos, né, tentar ver, vamos fazer um pranayama, né, Valéria? Sim, e o Um Cita de Sitali pranayama para ajudar a pranayama, esfriar, que né? aí você resfria seu corpo, ou seja, parar desse comportamento que é até, vamos dizer assim, socialmente aceito, né? Isso gera uma queda de frequência, isso gera um mal-estar no ambiente, não é interessante. Então, se a gente tiver consciência, a gente não reclama. A gente É, passa a licitação. e tem uma coisa interessante da gente pensar, né? Que quando a gente entra num padrão, entra numa sina, você fica extremamente repetitivo e pouquíssimo criativo. Quando você decide, né, ir para a ação de mudar aquele hábito, você começa a exercer a sua criatividade, porque como ser único nesse planeta, como cada um de nós não existe cópia, nenhuma cópia, né? Então, cada um de nós traz um propósito de vida, traz uma inteligência genuína, e aí, quando você sai desse hábito antigo, sai desses padrões enraizados, você pode começar a recriar a sua vida, a fazer diferente. E aí você se torna super original, você se torna você, né? Então, acho que os 50 primeiros anos são realmente desafiantes aqui na Terra, porque a gente é pouco original. Depois que você Sim. descobre que você pode ser original, que se você pode usar todos os seus talentos, que você pode aprender, reaprender, reescrever a sua história, você vê assim, muitas pessoas hoje se tornando um máximo depois da fase, depois dos 50, depois dos 60, porque decidiu quebrar, cortar, limpar isso. Isso tudo que trouxe que não faz sentido para aquela pessoa, para aquela alma, para aquele ser, né? Honrando tudo lá atrás que a gente aprendeu. Mas o que a gente leva dessa vida aqui? Se a gente está vivendo essa vida, é o melhor ser humano que a gente pode ser, né? É a melhor luz que a gente pode ser nessa vida, né? Então, tem uma coisa que tem um pensador francês que ele fala o seguinte, que o mais importante não é o que fazem conosco, mas o que fazemos, mas o que nós fazemos com aquilo que fazem conosco. Então, se você pega essa história da vítima e se torna um ser agradecido, você pode ser, sabe, assim, você pode ser uma inspiração para muitas pessoas. E aí, quando você olha para trás, o hábito de reclamar era lá da sua bisavó, que passou para sua avó, que passou para sua mãe, e aí você continua. Aí quando você olha e fala assim, nossa, toda vez que eu O reclamo, hábito de se queixar, né? A queixa, a a queixa. reclamação. E É, hoje nós temos um estímulo para reclamação muito grande em todos os lugares. Todo lugar que você entra está lá escrito uma caixinha. Reclame aqui. é, Como é possível não tem isso, assim, né? né? Poucos lugares. Dê uma Não, sugestão, reclame elogie o que você aqui gostou. nos sites, né? Enfim, reclamar algum produto que você comprou que não deu certo, então faça, né, uma crítica, uma sugestão, mas reclame, está nos reclames. Então isso é justificável ainda, né? Assim como muito tempo atrás, né, antigamente, quando a gente não sabia exatamente os males que o cigarro fazia para o pulmão, para o coração, enfim, para o cérebro,
Era lindo ver as pessoas fumando, né? Era Década de chique, 30, né? 40, 50, 60, né? Então, isso é uma coisa que existia um estímulo social para aquele hábito ruim. Então, a pessoa não estava nem consciente. Opa, deu uma parada aqui. Só esperar um pouquinho. Bom, então, vamos esperar um pouquinho, mas a gente lembra, né, gente, dessas propagandas. Era chique fumar, porque era maravilhoso aparecer aquelas pessoas lindas, maravilhosas, nos cavalos, nos carros, todo mundo cada vez mais maravilhoso em cima de um lugar que era destruidor, que era, né, e que é ainda o cigarro. Peraí, agora deixa eu ver se eu aperto aqui, se eu vejo de volta a Kênia aqui. Aí, ativar os comentários. Pronto, ativei. Aí, maravilha. Então, agora deixa ela entrar aqui. Então, pessoal, quando a Kênia entra, vou explicar para vocês a meditação que nós vamos fazer. A meditação se chama assim, meditação silenciosa. Ela é uma meditação para acalmar, aquietar e, ao mesmo tempo, trazer para a gente um lugar de uma mente muito silenciosa, um lugar onde que você entra em contato com o seu próprio ser. E é um lugar que não existe outro visitante a não ser você. É um lugar onde que você entra e ali você pode escutar a sua própria batida, a batida do seu coração. Então, essa é uma meditação que a gente já vai fazer. Depois, se a Kênia entrar aqui no meio, ela termina com os comentários para não cair, né? Nosso trabalho aqui agora. Então, o que nós vamos fazer? Você vai trazer a sua mão esquerda aqui no seu peito, você vai fazer uma pequena compressão aqui, e aí depois você vai trazer a sua mão direita aqui por cima, tá? Acho que tá tampando aqui, deixa eu ficar em pé. Então, aqui, ó, mão esquerda e aqui a mão direita. Você faz uma pequena pressão aqui, tá? E aí, aqui o que você vai fazer para essa meditação? Você vai entrar num contato profundo agora com a sua respiração e você vai entrar num contato profundo com as batidas do seu coração. Por isso que você vai apertar um pouquinho aqui. E como é que é feita essa meditação? Ela é feita o seguinte, você vai inspirar pelo nariz e vai dobrar sua língua em U e expirar. Então, fica assim, olhos fechados, a coluna reta, você pode estar na sua almofadinha, no seu sofá, na sua cama, mantenha a coluna reta, os pezinhos no chão. E aí você inspira pelas narinas e expira pela boca em U. Se a sua língua não dobra assim em U, você põe ela para fora e expira. Tá? Então, coluna reta, mão esquerda no peito, mão direita por cima, polegar voltado para cima. Inspira pelas narinas e expira pela língua. Inspira pelas narinas e expira pelas línguas. Mantenha o seu foco na inspiração e expira através da sua língua. Mantenha o seu foco completo nas batidas do seu coração, esse apertinho que você dá aqui na palma da sua mão. Mantenha
O inspirar profundo pelas narinas. E expirar profundo através da língua. Vá para o seu silêncio. O silêncio do seu ser. Entre em contato com a sua respiração. Entre em contato com o seu coração. Escute o seu mantra e vai. Fica quieto. Fique em você. Muito bem, inspire. E expire. Solte suas mãos, deixe ela em cima do seu joelho. E pelas narinas, inspire. E pelas narinas, expire. Expire tudo. E pela última vez, inspire. E expire. E venha delicadamente abrindo seus olhos, observando um pouco você e as suas sensações. Essa é uma meditação maravilhosa para a gente poder entrar em contato com esse nosso ser, com esse ser que quer mudar de hábito, com esse ser que não quer mais fazer repetição, não, esse ser que quer criar o seu próprio destino. A gente espera, né, poder ter feito sentido para cada um de vocês. Nós agradecemos a todos, né, pela presença, por estarmos juntos mais um dia aqui. A Kênia deve ter tido um problema, que enquanto vocês meditavam, ela tentou entrar umas 2, 3 vezes, deve estar com um probleminha na internet. Que bom, sensação de leveza, Vinícius, que ótimo. Nilmara,
sim, é uma meditação fácil de fazer. Vocês podem colocar qualquer mantra, podem fazer. Vocês, se quiserem estar com a gente nas aulas de yoga, vocês são super convidados para experimentar, talvez por mais tempo, as meditações. E é uma honra a gente poder estar aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. E eu estou aqui fazendo meu agradecimento. Dá sono, sim, é normal dar sono. É uma ótima meditação para fazer para dormir. Eu e a Kênia, né? Com certeza, a gente está junto nessa e a gente quer agradecer vocês por estarmos juntos. E na semana que vem a gente manda o convite do nosso convidado, né? Que vai ser bem bacana ele também falar um pouco desse momento e de tudo mais. A Kênia está mandando um abraço e diz que realmente teve um problema. Ah, tá aí, junto. Boa noite, pessoal. Gratidão. Muito obrigada. Grata a todos. Beijo para vocês também.